Olá, eu sou Bárbara de Mussi e vamos continuar a parte 2 da aula de contaminação terrestre. Continuando sobre os grupos de contaminantes, né? Um dos principais contaminantes do solo são os resíduos sólidos. E a gente tem como definição de solo qualquer bem descartado no estado sólido e semissólido que tenham origem das atividades industriais, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Nesses resíduos ficam incluídos os lodos provenientes do sistema de tratamento de água e também qualquer lodo gerado nos equipamentos e instalações de controle de poluição. Dentre esses resíduos que sejam inviável o lançamento na rede pública de esgoto ou nos corpos de água que exijam soluções de tratamento viáveis economicamente e também que sejam ambientalmente corretas. Então, via de regra ou em geral, resíduo sólido é qualquer bem descartado das atividades humanas, que não pode ser lançado diretamente no ambiente, nem na rede de esgoto, nem nos corpos d'água, muito menos no solo. Os resíduos sólidos eles têm várias fontes e vários tipos também. Eles são classificados em função da origem. Quando o IBAMA tem uma lista, que é a lista brasileira de resíduos sólidos, e essa lista dá um número, dá um código para cada um dos resíduos gerados. Então esse código vai ser de acordo com a origem, com a atividade de onde veio esse resíduo. Então é uma classificação nacional. Na classificação quanto à periculosidade, uma classificação quanto à origem. São 15 capítulos nessa lista, ou seja, são 15 grandes grupos de origem ou de atividades que esses resíduos podem ser gerados. Em função das origens, né, principalmente a gente tem os resíduos da construção civil, resíduos industriais, resíduos de serviço de saúde, os resíduos agro-silvopastoris, resíduos de mineração, resíduos de estabelecimentos comerciais e também de serviços, resíduos sólidos urbanos, que aí entra as duas subclasses que são os resíduos domiciliares e também os resíduos de limpeza urbana, que é realizada pela prefeitura, os resíduos de serviço público e também de saneamento básico, no caso tratamento de água, tratamento de efluente, e os resíduos de serviço de transporte. Cada origem desses resíduos existe uma legislação aplicável, ou, por exemplo, cada tipo desses resíduos tem uma legislação aplicável, tá? Não existe uma única legislação que contemple todos esses tipos de resíduos. Não, eles têm a legislação base, que é a Política Nacional dos Resíduos, mas ainda dentro disso tem os requisitos legais que são especificamente para resíduos de cada uma dessas áreas. Eu coloquei alguns aqui, mas não são só esses, tá? Se vocês forem fazer um estudo mais aprofundado, não fiquem fixos somente nessas legislações aqui, tem outras legislações. Bom, quanto à classificação dos resíduos, tá? Existe uma BNT, que é a BNT-NBR 10.004 de 2004, que ela é específica para a classificação de resíduos sólidos, e ela classifica os resíduos em duas classes, perigosos e não perigosos. Os perigosos apresentam as características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. As características de carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade são descritas lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Elas não estão descritas dentro da BNT, tá? Por isso que elas estão com um asterisco ali. Todas as características conferem risco à saúde pública e também à qualidade ambiental. Então, se o resíduo tem alguma dessas características, ele já é automaticamente classificado como perigoso, porque oferece risco à saúde pública e também à qualidade ambiental. Os resíduos classe 2, os não perigosos, eles são classificados em duas subclasses, o 2A, que são não inertes, e 2B, que são os resíduos inertes. Os resíduos não inertes, eles apresentam propriedades como a biodegradabilidade, combustibilidade,
ou solubilidade em água. Os resíduos inertes, eles não apresentam nenhuma dessas características, eles são resíduos estáveis. Outro requisito legal importante é a CONAMA 275 de 2001, porque ela define os métodos de identificação desse resíduo, né? Na verdade, foi ela que definiu as cores da coleta seletiva. Então, em todo o território nacional, essas cores são padronizadas. Então, o que a CONAMA 275 orienta, né? Que os resíduos de papel sejam acondicionados em coletores de cor azul, a cor vermelha seja utilizada para os resíduos de plástico, o verde para vidros, amarelo para metais, o preto para madeira, os laranjas são para os resíduos perigosos ou contaminados com material perigoso, os brancos são os resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde, os roxos são resíduos radioativos, os marrons são resíduos orgânicos, os cinzas são resíduos não recicláveis ou misturados, no caso dos rejeitos, né? Então, isso é padrão para todo o território nacional. Qualquer lugar que vocês forem, é para ser dessas cores a identificação dos resíduos sólidos, tá? Bom, em função dos resíduos sólidos, a gente tem um problema bem grave aqui no país, que é a questão dos lixões, né? No Brasil, a gente tem muitos lixões a céu aberto, e ele representa um cenário de contaminação indiscriminada para o solo, para a água e para a atmosfera também, tá? Porque nesse lixão acaba indo resíduo perigoso. Na verdade, qualquer resíduo é depositado naquele local sem controle nenhum, as pessoas simplesmente vão lá e largam resíduo lá como se não tivesse que dar contas a ninguém, né? Qualquer tipo de resíduo, seja resíduo perigoso, seja resíduo não perigoso, seja resíduo inerte, seja não inerte, simplesmente vão colocando lá naquele local. E isso gera um passivo ambiental muito grande, porque à medida que aquele resíduo vai passando os anos, ele vai se degradando aos poucos, mas ele também vai liberando para o solo contaminantes, vai liberando metais pesados, vai liberando os hidrocarbonetos, vai liberando outras substâncias perigosas que possam estar dentro daqueles resíduos, inclusive substâncias radioativas. Isso também acontece com o lençol freático. Então, o lençol freático também recebe os contaminantes a partir desse lixão, através do chorume, que é o líquido que é escoado, né? Que é produzido pela a biodegradação ou pela degradação desses resíduos que estão lá no lixão. Só que diferente do fertilizante líquido que gera lá na compostagem, o chorume, ele é caracterizado assim, ele tem esse nome porque ele tem substâncias tóxicas, ele é cheio de metais pesados, cheio de hidrocarbonetos, cheio de outras substâncias perigosas. Então, ele é um líquido altamente tóxico, tá? E ele acaba penetrando no lençol freático, contaminando os corpos d'água também. Por que acontece essa questão dos lixões, né? Porque a gente não tem uma gestão de resíduos efetiva no país. Não tinha, né? A partir de 2010 começaram a melhorar essa questão da gestão de resíduos. E os lixões também se caracterizam por uma ameaça à saúde pública, né? Porque ele acaba contaminando o solo, contaminando a água, contaminando a atmosfera com as emissões atmosféricas, né? Liberando metano, liberando CO2, liberando outros gases perigosos, volatilizando compostos orgânicos voláteis, volatilizando também os POPs. Tem a questão dos poluentes orgânicos persistentes que vão ficar naquele meio por muitos anos, então é um passivo ambiental bem grave. E também porque ele apresenta um acúmulo de vetores de doenças, né? Então pode ter ratos, pode ter pragas, pode ter muitos animais ali que a gente não deseja perto da nossa casa nesses locais. E aí acaba sendo uma ameaça para a comunidade que está ao entorno, né? E o cheiro também, né? Que lá é bem ruim. E outra questão, outra comunidade que é bastante afetada é a comunidade dos catadores de lixo, né? Que eles acabam se expondo ocupacionalmente, né? Em função de viverem dessa atividade, são expostos a todas essas questões que eu comentei anteriormente. Então,
eles têm um risco de vida bem grave, porque eles não têm proteção nenhuma, né? Não tem proteção da pele, não tem proteção do rosto, não tem proteção dos olhos, eles simplesmente chegam lá do jeito que estão e vão lá catar os resíduos expostos, talvez nem saibam aqui que eles estão expostos especificamente. Bom, eu vou apresentar para vocês a diferença do lixão, do aterro controlado e também do aterro sanitário, tá? Como eu falei para vocês, o lixão, ele não tem controle nenhum, simplesmente o que está ali vai sendo lixiviado para o solo, vai percolar, vai lixiviar para a água, vai percolar nas camadas do solo, vai ter emissão atmosférica, vão ter vetores de doenças, vai ter contaminação do solo, contaminação da água, vai ter cheiro na volta. Enfim, simplesmente alguém decidiu que aquele local que estava ali era bom para colocar resíduo e começaram a descartar tudo junto, misturado, sem nem olhar, ver se aquilo apresentaria um perigo ou não. E foram se formando os lixões no país, principalmente nas áreas de terreno baldio, né? E ele não tem controle nenhum ambiental. O que está ali é um passivo extremamente grave que contamina os 3 compartimentos do ambiente. O aterro controlado ele já tem um pouquinho de controle, que na verdade é o mínimo, né? O que acontece? No solo, na parte do resíduo antigo, ele não tem como fazer alguma ação em relação a isso, porque já tem as montanhas de resíduo em cima do solo. Ele não tem como remover tudo aquilo para colocar uma lona para depois colocar o resíduo de novo. Então, o chorume que está sendo gerado ali naquele monte de resíduo vai percolar no solo, vai atingir o lençol freático e vai gerar a contaminação do mesmo jeito. O que acontece? Ele já tem a captação e a queima da emissão de gases. Então, ele já queima o metano e a parte ali superior do resíduo, ela é coberta com terra e grama, então ele não fica exposto, ele não fica a céu aberto, então já controla um pouco mais, já começa a ter um controle sobre a questão das emissões atmosféricas, né? E ali começa a ter a recirculação do chorume também em função da queima dos gases, né? Tem também no aterro controlado a questão que eles chamam de nova célula, que é quando eles fazem ali um local específico que é bem parecido com o resíduo, com o aterro sanitário, onde tem a impermeabilização do solo para começar a lançar resíduo novo, né? Para começar a fazer uma nova pilha de lixo ali. Essa nova célula tem a cobertura diária também com os materiais que eles vão cobrindo, geralmente com terra, e é um pouco controlado, mas ainda assim não é o ideal, né? O aterro controlado é uma forma de tentar mitigar o uso de um lixão. Não é a forma mais adequada, mas é o que alguns ainda utilizam, tá? Mas ele é um intermediário, mas mesmo assim ele não atende às questões de preservação ambiental. E o aterro sanitário, ele já apresenta mais controles. No aterro sanitário tem toda a preparação do solo antes. O aterro sanitário é um local licenciado, enfim, de acordo com todas as regras ambientais. E antes de iniciar as operações ali do aterro, tem a impermeabilização do solo com manta de PVC e também com argila, para que esse material que tem ali nos resíduos que vão ser depositados não acabem contaminando o solo e também não contaminem o lençol freático. O chorume que é gerado, ele é coletado e ele é encaminhado para uma estação de tratamento de efluentes até que ele possa ser lançado que esteja em acordo com os padrões de lançamento de efluente para ser lançado no corpo hídrico, tá? E também tem a captação e queima do gás metano
E aí tu tá controlando as emissões atmosféricas, tá controlando a contaminação do solo, tá contaminando a contaminação da água, tá? Evitando isso, tratando o efluente, também impermeabilizando o solo e fazendo a captação dos gases. E em função disso já vai ser evitada a presença de catadores, né? Porque ali em cima não vai ter gente catando lixo nos aterros sanitários. Também esses resíduos não ficam expostos a céu aberto, eles recebem uma cobertura diária. Cada camada de resíduo recebe uma cobertura até que seja feito um sanduíche de resíduos, digamos assim. E ali tem o controle de pragas também, tá? É a forma que mais usual de disposição de resíduos no país. Apesar de terem outras, o aterro sanitário ainda é uma das mais baratas e muita gente acaba encaminhando os resíduos para o aterro sanitário. Só tem uma questão que às vezes as pessoas não diferenciam, né, os resíduos, os tipos de resíduo, acabam encaminhando tudo para o aterro sanitário, acabam encaminhando resíduos que têm valor agregado para o aterro e o aterro acaba saturando a sua capacidade muito antes do previsto. E aí acaba que tem que ser criados novos aterros e outros aterros e mais aterros. E aí os centros urbanos ficam cheios de aterros, né? Em função das pessoas não saberem fazer a segregação correta dos seus resíduos, né? Não só as pessoas, não só a comunidade, né? Assim como a indústria também. Bom, ainda dentro dos resíduos sólidos, como eu falei, a Lei 12.305 de 2010 institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Nessa política existe uma meta de acabar com os lixões até 2020, né? Mas a meta não foi atendida, então o prazo foi estendido. Essa lei, ela regulamenta alguns instrumentos para a gestão de resíduos no território nacional, como no caso dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Regulamenta também a logística reversa, a coleta seletiva, a responsabilidade compartilhada e algumas outras ferramentas para gestão, tá? Os planos de gerenciamento de resíduos, segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eles devem ser organizados ou devem ser redigidos nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Então, dentro desses três âmbitos, tem um plano de gerenciamento de resíduo. Além disso, cada gerador também tem um plano de gerenciamento dos seus resíduos, é obrigatório pela legislação. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e a minha empresa é uma indústria, eu vou ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos que vai ter todo o diagnóstico dos resíduos que eu gero, vai ter todas as formas de acondicionamento desses resíduos, todas as etapas de manuseio desse resíduo, de manipulação, vai estar descrito lá, e também qual a forma de destinação final que eu utilizei para esse resíduo. Bom, é importante a gente entender a diferença de resíduo e de lixo e rejeito, tá? Porque o resíduo, ele tem valor agregado, ou seja, o resíduo ele pode nos fornecer matéria-prima, ele pode nos fornecer energia. O rejeito, ele não tem mais nenhum valor, então não tem mais outra tecnologia que possa ser aplicada a ele, a não ser a disposição final. Aí sim, o rejeito, o que no caso é o lixo, vai para o aterro, porque não tem mais o que fazer com ele. Mas o resíduo, a gente tem outras tecnologias que podem ser aplicadas e ele pode virar matéria-prima, ele pode gerar energia, então eu não preciso lançar esse meu resíduo no aterro sanitário, só que muitas vezes não é isso que acontece, né? Falando um pouquinho da questão da logística reversa, não sei se para todo mundo é claro esse conceito, mas basicamente a logística reversa ela é o conjunto de ações que possibilitam o retorno desse material para a empresa, né, para a indústria. Então, e aí dentro desse ciclo pode ter uma das tecnologias para reaproveitar esse material, pode ser a reciclagem. Então, ao invés de seguir o fluxo natural das coisas, de serem produzidas, consumidas, descartadas,
elas são produzidas, consumidas, recolhidas e retornam ao fluxo, à indústria, né? Bom, então, para quem que é obrigatória a estruturação e a implementação da logística reversa? São os fabricantes, os fornecedores e os distribuidores que são obrigados a executarem essas ações, tá? Então, todos que são relacionados a agrotóxicos, seus resíduos e também as embalagens, as pilhas e baterias, os pneus, os óleos lubrificantes, os resíduos e também as embalagens. Então, óleo lubrificante usado também é passível de logística reversa, ele também retorna para a indústria. As lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e de mercúrio e também as de luz mista. E agora, recentemente, em 2020, adicionaram os produtos eletrônicos e os seus componentes, que também sofrem logística reversa. Então, é a obrigação dos produtores, dos fabricantes e dos fornecedores e distribuidores desses materiais receberem ele de volta para voltar para o ciclo de produção. Por que eles estabeleceram para esse grupo de resíduos, né? Porque a maioria deles apresenta metais na composição e também hidrocarbonetos. E é viável economicamente eles retornarem para o ciclo. E existe tecnologia para que eles retornem para o ciclo, retornem para a indústria. Então, acaba reduzindo o custo do produtor lá, de quem está fabricando esses produtos, e também acaba reduzindo o custo de quem está consumindo, né? Porque eles acabam retornando, tu diminui a extração de matéria-prima, tu diminui todos os custos envolvidos na produção ao momento que tu consegue retornar esse material para o ciclo. Os que têm metais na composição são os agrotóxicos, as pilhas, o óleo lubrificante usado, né, no caso dos resíduos, as lâmpadas fluorescentes também de vapor de sódio e também de mercúrio, e os produtos eletrônicos e os seus componentes. E os que são compostos por hidrocarbonetos também entram os agrotóxicos, os pneus e também a questão dos óleos lubrificantes, seus resíduos e as embalagens. Bom, quanto ao comportamento dos contaminantes no ambiente, tá? Como eu falei lá no início da aula, o meio ambiente ele é dinâmico, né? E o solo acaba conversando com todos os outros compartimentos do ambiente. Então, o que pode acontecer? Para a água superficial, o contaminante que está no solo pode acabar contaminando a água superficial a partir da lixiviação ou a partir do escoamento superficial. Do solo para o sedimento acontece a deposição. Para a água subterrânea acontece a percolação. Do solo para a biota pode acontecer a bioacumulação e a biotransformação. E a biota, depois de biotransformar esses contaminantes, ela pode liberar os metabólitos. E muitas vezes esses metabólitos podem ser mais tóxicos do que os contaminantes primários. Além disso, tem uma outra questão que é os contaminantes que foram lançados diretamente no ambiente ou que eles acabaram chegando no ambiente são chamados de contaminantes primários. A partir do momento que eles sofrem reações químicas ou sofrem transformações no ambiente e geram contaminantes que podem ser mais tóxicos ou não, mas que geram algum produto disso, eles são chamados de contaminantes secundários. Então, os primários é quando é lançado diretamente, e aí depois das transformações químicas e físicas são chamados de contaminantes secundários. Bom, do solo para a atmosfera, o contaminante pode ir para a atmosfera a partir da volatilização e da atmosfera para o solo através da contaminação. Falando um pouquinho da dinâmica desses contaminantes no ambiente, tá? Pode acontecer a adsorção, que a adsorção é a adesão de uma substância à interface sólida do solo. Então pode ter a partícula de solo,
Aí ali, ao invés de ser a absorção, é quando o contaminante ou outra substância acaba incorporando para o interior daquela partícula, mas a adsorção é uma adesão superficial. Então, pode ter aqui a partícula do solo e podem aderir a essa superfície da partícula do solo alguns contaminantes, como metais pesados, ou os hidrocarbonetos, ou os próprios praguicidas organoclorados, enfim, eles podem estar aderidos às partículas do solo. E a argila e a matéria orgânica que contém no solo contribuem para essa adsorção de grande parte dos contaminantes do solo. E também quanto menor a superfície quanto menor o tamanho da partícula, vai ser maior a superfície de contato, maior a superfície para adesão de contaminantes no solo. Essa adsorção também é um importante mecanismo de retenção dos contaminantes, que é fundamental para a qualidade da água. Então, esse mecanismo de adsorção é uma das maneiras que o solo utiliza para fazer a filtração dos componentes para evitar que os contaminantes atinjam o corpo d'água. Exemplos de contaminantes que podem aderir à superfície do solo são o cromo e o cobre, o benzopireno, as dioxinas, os praguicidas como eudrin, os PBCs, os carbofuranos e o hexaclorobenzenos e também os fitalatos. Outra dinâmica dos contaminantes no ambiente pode ser a lixiviação, que a lixiviação é a dissolução da substância líquida com um posterior carreamento. A lixiviação também ela pode acontecer geralmente na horizontal, né? Então acontece a dissolução da substância e acontece um carreamento, só que na vertical. E pode ter também a percolação, que na verdade a percolação ela é bem parecida com a lixiviação, é a dissolução de uma substância também, então vai dissolver a substância que está ali no solo e vai acabar percolando. Só que a percolação é na vertical, então é dentro das profundidades do solo. Então lá quando eu mostrei as interações do solo com os outros ambientes, a lixiviação era quem fazia o contaminante passar do solo para as águas superficiais, porque vai ter um carreamento na horizontal, e a percolação era o que fazia passar o contaminante do solo para as águas subterrâneas, porque daí vai ter um carreamento na vertical, ao longo das camadas do solo. Os principais mecanismos de transporte da lixiviação são a difusão e o transporte hidrodinâmico, né? E eles estão associados a eventos de chuva e de cheias nos rios, nos lagos e também nas lagunas. É uma importante fonte de contaminação das águas subterrâneas e também do lençol freático. Os exemplos de contaminantes que podem ser lixiviados ou percolados são o cádmio, o arsênio e o alumínio, o pentaclorofenol e alguns hidrocarbonetos como os BTEX, que eu comentei lá anteriormente. Uma outra dinâmica do contaminante é a dissolução e a precipitação. Esses processos estão intimamente relacionados ao equilíbrio químico, né, que ocorre na fase líquida do solo. E a precipitação ela é favorecida pelo aumento do pH, onde ocorre a precipitação de cátions nas formas de hidróxidos. Isso aqui está bastante relacionado com a questão da especiação química, que eu falei dos metais, né? Então, o que seria essa relação com o equilíbrio químico? O que acontece? Aqui a gente tem a simulação de uma reação química genérica, né? Que ela está em equilíbrio. Então, a gente tem dois tipos de reagentes, ou no caso de dois íons, né? Pode ser o cobre aqui na forma iônica e algum outro íon que forme o sal. Essas espécies reagindo vão acabar precipitando e essa reação aqui está em equilíbrio. Quando acontece aqui, quando ele fala que o aumento do pH favorece a precipitação, então o aumento do pH vai favorecer esse lado da reação aqui. Por que isso acontece? Porque com o aumento do pH, tu vai aumentar a concentração de íons
hidroxilas no meio. Então, tu vai aumentar essa concentração, tu vai colocar mais um reagente aqui, tu vai aumentar a concentração de OH-, que são as hidroxilas. Aumentando aqui a concentração do reagente, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio dessa reação vai se deslocar para o outro lado, para quê? Para compensar esse aumento que tu teve de reagente aqui. Então, para compensar isso, ele vai acabar precipitando esse material, esse composto aqui. Por isso que o aumento do pH vai propiciar os sais básicos e também a precipitação deles como hidróxido, como bases, né? E aqui a gente tem o exemplo do pH de hidrólise, que é o valor do pH acima do qual a forma solúvel do elemento tende a não ser favorecida. Então, pHs acima desses aqui, não vai se encontrar mais esses sais aqui solubilizados no ambiente. Se o pH, por exemplo, se o pH do solo tiver maior, ou o pH daquele meio tiver maior que 4,1, tu não vais achar o alumínio na forma ionizada, tu vais achar o alumínio em forma precipitada. E isso vai acontecer para todos esses outros metais aqui em pHs acima desses que estão sinalizados entre parênteses. Uma outra dinâmica no ambiente que acontece é a volatilização, que é a simples passagem da substância de fase sólida ou líquida para a fase gasosa. Normalmente ela está associada diretamente com a passagem do compartimento solo para a atmosfera, né? Então pode acontecer a volatilização do mercúrio, da amônia e também de alguns pesticidas, como o eudrin e o DDT, e também dos hidrocarbonetos, como o naftaleno, o tolueno e o benzeno. Além disso, tem a dinâmica de metabolização e transformação, que eu acabei comentando um pouquinho anteriormente. Que nos solos os contaminantes podem sofrer reações química, biológica, que vai estar gerando subprodutos ou os metabólitos. Esses subprodutos e metabólitos são o que eu comentei com vocês, que são os contaminantes secundários, né? Porque são produtos de reações química ou biológica que aconteceu naquele meio. Essas reações podem ser de ordem de fotodegradação, pode ser hidrólise, biodegradação, polimerização e oxidação, hidroxilação, metilação. São alguns exemplos das reações que vão alterar a estrutura do contaminante, que vão gerar subprodutos, né? Os exemplos dos contaminantes que sofrem essas reações conhecidas no ambiente são o mercúrio, que acaba sofrendo a metilação, né? E aí ele passa a ser na forma de metilmercúrio, que é a forma mais tóxica, a espécie mais tóxica que ele é encontrado no ambiente. O benzopireno, que pode ser fotodegradado e também oxidado. Os pentaclorofenóis e as dioxinas também sofrem fotodegradação. E o carbofurano, os fitalatos e o benzeno acabam sofrendo degradação microbiana. Entrando no âmbito da legislação, tá? Da questão de contaminação do solo, na verdade, quanto à qualidade do solo. No Brasil, a gente tem o CONAMA 420, de 2019, que ela dá alguns critérios e valores orientadores da qualidade do solo e também estabelece ações para gerenciamento das áreas contaminadas. Então, o que seriam esses valores orientadores? Os valores orientadores são concentrações de substâncias que vão te indicar o que tu deve prestar atenção naquele local. Por exemplo, os valores de orientadores são três, tá? São o VRQ, o VP e o VI. O que eles significam? O VRQ é o valor de referência de qualidade, que é a concentração de uma substância que define a qualidade natural do solo. Então, por exemplo, é a concentração daquela substância que vai ocorrer naturalmente. Então, por exemplo, alguns metais ocorrem naturalmente e esse VRQ vai ser a concentração que tu encontrar ali que ocorreu no solo que não está contaminado, que é a ocorrência natural. O valor de prevenção vai ser a concentração de uma substância que seja limite. E esse vai ser o limite que o solo ainda consegue sustentar as funções que ele tem. Então, esse é um valor
para ligar o alerta amarelo, né, para a gente ter atenção. Acima desse valor já é perigoso, já tem que estar ligado porque vai ser uma área contaminada. E o valor de investigação, que é a concentração de determinada substância, que daí já apresenta risco à saúde humana. Ali no valor de prevenção, o solo é o valor limite, o solo ainda consegue executar todas as funções, mas no valor de investigação aí já não acontece isso, essa concentração já apresenta risco à saúde humana. Só que aqui ele classifica como risco à saúde humana, tá? Não quer dizer que nos valores de prevenção já não tenha risco à biota. Então, daqui a pouco essas concentrações são só levando em consideração a saúde humana e não toda a biota como um todo, assim. Não avalia os diferentes níveis tróficos, só vai lá direto na saúde humana. Bom, essa legislação, a CONAMA 420, ela estabelece esses valores orientadores, né? Além de dar a definição deles, ela estabelece esses valores para vários compostos, tá? Tanto compostos inorgânicos como compostos orgânicos. E ela fala um pouco sobre os valores de referência de qualidade, que no caso esses, para os que são aplicáveis, vão ser definidos pelos estados. Aqui na legislação, os que têm valor de referência de qualidade são os metais, né, que ocorrem naturalmente. E aí a responsabilidade de fazer essa determinação para cada tipo de metal é dos estados, porque, como eu falei, o Brasil tem muitos solos bastante diferentes e diversificados, então não tem como definir um valor fixo para cada um valor fixo nacional. Então, cada estado vai fazer o seu levantamento desses compostos aqui, desses metais, que são os valores de referência de qualidade. Então, eles vão determinar o background desses metais. Só que aí a legislação, ela estabelece o valor de prevenção, né? Então, ela já estabelece os limites de prevenção aqui para os metais. E os valores de investigação, aqui é onde o solo consegue executar as funções, mas é uma concentração limite. Se passar disso, aí já vai ter risco, já vai ter efeitos adversos. O valor de investigação, ele é estabelecido para diferentes áreas. Então, ele é estabelecido para a área agrícola, para a área residencial e para a área industrial. Então, eles são valores diferentes, considerando cada uma dessas áreas que são aplicadas aqui, porque provavelmente tem aplicações diferentes em cada uma dessas áreas. E ele também estabelece um limite de investigação para as águas subterrâneas. Uma observação aqui que é para o solo, esses valores são estabelecidos em miligrama por quilograma de peso seco de solo. E o valor de investigação para água subterrânea é em micrograma por litro, então é bem mais baixo. Aqui para o estado do Rio Grande do Sul, a portaria FEPO 85 de 2014, ela fez essa determinação dos valores de referência de qualidade para esses metais aqui, para zinco, cobre, cromo, níquel, chumbo, cádmio, cobalto, vanádio e também para o mercúrio. Uma coisa que eu esqueci de falar é que dentro dessa legislação da CONAMA 420, eles colocam uma meta para que todos os estados, colocam um prazo para que todos os estados façam esse levantamento, essa determinação da referência de qualidade. Se eu não me engano, era até 2015, agora eu não me lembro exatamente, mas aí a FEPO executou essa determinação desses valores em 2014. Bom, e aqui estão os valores aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Para 5 diferentes tipos de solo, ou áreas geomorfológicas e geológicas do estado do Rio Grande do Sul, a nossa compreende a área 5. Então, aqui dá para ver que os valores variam bastante de região para região, ó, e esses são valores que são valores desses metais, da ocorrência desses metais
da ocorrência natural desses metais aqui. São os chamados backgrounds desses metais em cada área da região do Rio Grande do Sul. A nossa compreende a região de sedimentos inconsolidados da planície costeira, essa região aqui, ó. Nessa portaria eles colocaram todos os dados e colocaram também todo esse mapa com as informações bem direitinho de cada região geomorfológica e geológica do estado do Rio Grande do Sul. Bom, dentro da CONAMA 420, eles também fazem a determinação dos valores orientadores para os compostos orgânicos, né? Então, tá aqui o BETEX, como eu tinha mencionado para vocês, que é o benzeno, etileno, etilbenzeno, tolueno, chilenos e outros compostos HPAs e outros HPAs. Esses compostos, como eles são sintéticos, já não tem valor de referência de qualidade, ó, já não é aplicável. E aparece já direto os limites de prevenção e os limites de investigação também. E alguns, sim, muitos já não foram determinados, para alguns não foram determinados. Mas aqui para o BETEX todos foram determinados. E as concentrações para a água subterrânea também são bem menores do que as concentrações para o solo. Essa lista é bem grande, tá? Eu só tirei alguns recortes dela e aqui eu queria mostrar que eles marcaram aqui também os pesticidas organoclorados. Então tem aqui o Aldrin, Eldrin e o DDT. Também, como são substâncias sintéticas, não tem valor de referência e os valores de prevenção ainda são bem significativos, né? Em função de que eles são compostos extremamente persistentes no ambiente, que eles podem ser identificados ainda. Então, ainda tem o valor de prevenção que é como se fosse um valor aceitável daquele composto ser encontrado ali, né? É o valor que o solo ainda consegue exercer as funções naturais. Capaz de sustentar todas as funções que a gente precisa. Nas áreas industriais, ó, eles são bem maiores do que nas áreas agrícolas e também residencial. Bom, dentro dessa legislação, ela também faz a classificação quanto à qualidade dos solos, né? E estabelece algumas ações de controle. Então, o solo de classe 1 tem a concentração das substâncias todas menores ou igual que o valor de referência de qualidade. Então, todas as substâncias estão de acordo com o valor de referência de qualidade, estão menores ou igual, não requer nenhuma ação de prevenção de controle porque não tem contaminação naquela região. Os solos de classe 2, pelo menos uma dessas substâncias, né, as concentrações de pelo menos uma das substâncias vai ser maior que o valor de referência de qualidade e menor ou igual ao valor de prevenção. Então, para a ação para essa classe de solo, vai ser uma avaliação do órgão ambiental a fim de verificar se essa concentração que foi identificada é ocorrência natural ou é contaminação. E também vai ser exigidas ações preventivas no caso se for necessário, mas ela não requer uma investigação a fundo. O solo de classe 3, pelo menos uma das substâncias, vai ter concentrações maiores que o valor de prevenção. Então, já tem que ligar o alerta aqui. E vai ser menor ou igual aos valores de intervenção. De investigação, desculpa. O que precisa ser feito em solo de classe 3? Precisa identificar qual é a fonte de contaminação e avaliar também se tem ocorrência natural dessa substância. E aí precisa executar um controle da contaminação e um monitoramento da qualidade do solo e também da qualidade da água. Então aqui já começa a ter umas ações mais efetivas em função da contaminação, né? Porque daí já começa a ter um cenário mais crítico. Ou possivelmente crítico, porque aqui vai estar possivelmente contaminado. E controlar a contaminação. Na classe 4, pelo menos uma das substâncias vai ser encontrada em concentrações maiores que o valor de investigação. Aí aqui é o quadro crítico, né? Aqui vai ter que reaplicar as diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas que está disposto no capítulo 4 dessa legislação, que é a CONAMA 420. Então, quais são os objetivos do gerenciamento das áreas contaminadas?
O objetivo é eliminar o perigo ou reduzir o risco à saúde humana. Note que isso aqui é mais voltado para a saúde humana. Aí, em segundo lugar, é eliminar ou minimizar o risco ao meio ambiente, evitar danos aos demais bens a proteger, evitar danos ao bem-estar público durante a execução das ações para reabilitação e possibilitar o uso declarado ou futuro da área, observando o planejamento de uso e ocupação do solo. Então, vai ter todo um planejamento para executar para gerenciamento dessa área degradada que tem esses objetivos. E o objetivo principal é conseguir reabilitar essa área para ter o uso e ocupação do solo novamente. A classificação das áreas, né? Eu falei da classificação dos solos em relação às substâncias e agora eu vou falar um pouco da classificação das áreas. Existe a área suspeita de contaminação, que é a S, que ela é declarada quando, depois da avaliação preliminar, foram observados indícios da presença de contaminação ou identificadas as condições que possam apresentar perigo. Então, ela é uma área suspeita. A área contaminada sob investigação, que ela foi comprovada por investigação confirmatória a contaminação de concentrações de substâncias no solo ou na água maiores que o valor de investigação. Então, essa área contaminada está sob investigação, porque as concentrações ali foram maiores que o valor de investigação. E a área contaminada sobre intervenção, ela é constatada a presença de substância química em fase livre ou a presença de risco à saúde humana por investigação detalhada ou depois de fazer a avaliação de risco. Então, foi feita a avaliação de risco naquela área ali, viu que apresentou risco à saúde humana, é uma área considerada que está sob intervenção. Essas substâncias em fase livre é a ocorrência da substância ou do produto immiscível, que ele está separado da água, ele não está solubilizado na água. E a quarta área é a área em processo de monitoramento para reabilitação, aonde nessa área, após a execução da avaliação de risco, verificaram que o risco que a área apresentou é um risco tolerável. Então, essa área está em processo de monitoramento, ela vai ser monitorada para posterior reabilitação. Bom, o responsável da contaminação daquela área, ele vai ter que emitir um documento com a proposta de ação de intervenção para o órgão ambiental. E dentro dessa proposta, ela tem que abordar como que ele vai fazer o controle e a eliminação das fontes de contaminação. Ele vai ter que descrever qual é o uso atual e qual o planejamento futuro para o uso do solo daquela área, que é o objeto do documento, e também da circunvizinhança. Dentro dessa proposta, vai ter que ter a proposta da avaliação de risco à saúde humana. Vão ter ali descritas quais as alternativas de intervenção consideradas técnicas e economicamente viáveis e quais vão ser as consequências dessa intervenção. Vão estar descritos ali quais vão ser os programas de monitoramento de eficácia das ações que eles vão executar. E também vai ter descrito o custo e os prazos de implementar todas essas ações e também as propostas para atingir essas metas, né? As alternativas de intervenção que vão estar dentro das propostas de ação de intervenção que é encaminhada para o órgão responsável podem ser as alternativas de intervenção para a reabilitação da área, né? Elas podem ser a eliminação do perigo ou a redução a níveis toleráveis dos riscos de segurança e saúde pública, à saúde humana e também ao meio ambiente. Pode ser o zoneamento e a restrição de uso e ocupação do solo e também das águas superficiais e subterrâneas. Uma outra alternativa de intervenção pode ser a aplicação de técnicas de remediação e a outra alternativa é o monitoramento. Se essas propostas forem aprovadas e após isso a área tiver a diminuição ou a eliminação do risco ou o risco for a nível
tolerado, né, ele vai ser uma área de monitoramento para reabilitação, como eu tinha falado nos slides anteriores. E a partir disso vai ser executadas as ações de intervenção a fim de reabilitar essa área. E executando todos esses planos e essas ações de reabilitação ou de intervenção, após o monitoramento no período definido pelo órgão ambiental e a comprovação que o perigo foi eliminado ou que reduziu o risco, teve uma redução considerável, né, ao nível tolerado, o órgão ambiental vai declarar aquela área reabilitada após todas essas ações de intervenção, tá? E dentro das ações de intervenção, eu vou explicar só um pouquinho para vocês aqui sobre a aplicação das técnicas de remediação a fim de declarar a área reabilitada. Então, como técnicas de remediação do solo, a gente tem dois tipos de técnica, que são as ex situ e as in situ. As ex situ são as que são fora da área contaminada, ou seja, envolve o transporte daquele solo. E as in situ são as que são realizadas diretamente naquele local, no local da área contaminada. Elas podem ser de nível biológico, químico ou físico. Começando ali pelas as tecnologias ex situ de tecnologias biológicas, tá? Pode ser a biopilha ou o land farming, que o solo é acumulado ou acondicionado em pilhas, né? E essa land farming envolve o controle do pH, o controle também dos micro-organismos que tem naquele solo e também a aeração constante para que a própria movimentação do solo e os próprios organismos que tem ali façam a degradação daqueles compostos que estão ali. Então, tem a aeração constante também, em função da oxidação dos compostos, dos contaminantes que tem ali. Em algumas tecnologias de land farm tem a adição de esgoto, tá? Para que esses micro-organismos compostos no esgoto possam ajudar ou acelerar a decomposição microbiológica daquele contaminante que está naquele local, tá? Agora dos químicos, tá? Das tecnologias químicas. Na ex situ tem a questão da lavagem e nos físicos tem os processos térmicos, onde acontece a volatilização dos compostos. Ali na lavagem acontece a lixiviação, né? E depois eles vão capturar esse efluente e tratar e vai limpar remediar aquele solo. E nos processos térmicos tem a volatilização, onde eles acabam captando também as emissões atmosféricas para tratamento, para queima. Indo para a parte das tecnologias in situ. Nos biológicos tem a fitorremediação, que existem dentro da biotecnologia, né? Existem espécies vegetais que são próprias para isso, ou que elas têm uma grande capacidade de fazer a filtração ou de fazer a absorção de contaminantes ou de compostos, seja orgânicos ou metálicos do solo. Então, tem algumas espécies já que são definidas que são utilizadas para fazer essa fitorremediação, tanto na água quanto no solo. Dentro dos químicos, dos processos químicos, a gente tem a oxidação química, que vai oxidar e degradar. Isso aqui é no local mesmo da área contaminada, tá? Que vai degradar, vai oxidar os contaminantes que estão presentes ali. Tudo isso é sobre supervisão, tá? Nada vai acontecer, colocar ali no solo e vai deixar acontecendo. Não, sempre vai ter a supervisão e o acompanhamento técnico. E também a extração com vapor, que é uma técnica de air stripping. Essa técnica força a passagem de ar pela fração gasosa do solo, e aí tudo aquilo que não foi volatilizado ainda, que está aderido no solo, vai acabar sendo movimentado por esse vapor, que vai ser volatilizado e vai ser captado pelos coletores que vão ser instalados ali. E aí vai acabar liberando esses contaminantes que estão ali em forma de vapor. Cada um vai ser aplicado a um tipo de contaminante. E aí vai depender
qual que é a melhor técnica de remediação para cada tipo de contaminante, né? Por via de regra, os compostos, as tecnologias ex situ têm a maior eficiência, né? Mas também elas têm o maior custo em função do transporte. O transporte acaba sempre encarecendo as coisas, né? Porque tendo que remover esse solo, transportar, passar por todo o tratamento, aí depois transportar novamente para colocar na área, acaba deixando esse processo bem caro. Mas elas são as mais eficientes. E por outro lado, tem a redução de custo, né, com as técnicas que podem ser feitas no local, que também vão te dar um resultado de remediação, mas com uma eficiência um pouco menor ou com um processo mais lento. Esse gráfico foi retirado desse artigo aqui da Química Nova. Ele é uma revisãozinha bem interessante sobre as tecnologias de remediação de solo contaminado. Se vocês quiserem dar uma olhada, é uma boa fonte de informações. E aqui só uma reflexão, né, uma citação do chefe Seattle, quando ele falou sobre a terra lá nos Estados Unidos, né, que ele diz assim: ensina aos teus filhos o que temos ensinado aos nossos, que a terra é a nossa mãe. Tudo que fere a terra, fere os filhos da terra. Então, se os homens cospem no chão, eles cospem neles próprios. Então, para a gente pensar na questão de preservação do solo, né? Que tudo que a gente fizer com o solo vai estar fazendo para nós próprios. O meu contato está aqui embaixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ou com o professor.